Começando mais um Pode Papo com o Maurício. Tô hoje aqui com uma pessoa especial, maravilhosa, lutadora, jovem ao máximo, né? Mas com uma inteligência inigualável. Tô aqui com a vereadora do PSOL, Luana Alves. Luana, muito obrigado por você ter vindo aqui, minha Obrigada, querida. meu Obrigado querido. mesmo. Obrigada, Maurício. Agradeço o convite, agradeço o Pode-Papo. Bora conversar, trocar uma ideia. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tocar o sininho lá pra você ficar lembrando, pra darem um sinal pra você lembrar dos nossos assuntos, que ó, já passou aqui por nós aqui o Edson com Enigmas e Mistérios, né? Falando sobre OVNI. Foi bom pra caramba essa entrevista. E agora, essa entrevista política com uma mulher preta ou negra? Sou uma mulher negra, mas assim, eu acho que a questão é o de menos, o palavreado. Eu entendo que algumas pessoas negras preferem ser chamadas de pretas e deve ser respeitado. E assim, é importante a gente perguntar. É bom perguntar. Que nem assim. ali, ó, o Didinho gosta que eu chamo ele de meu pretinho, porque nós temos um relacionamento mano, mais antigo, mas- né? Desde os 14 anos. Ó, você tá brincando, mas a intimidade é importante. É A muito intimidade importante. é Nós nos conhecemos desde os 14 anos, realmente. Isso, assim, é ter só não fizemos confiança. aquela questão de troca-troca, não. Isso aí. Não, nem se depois fizesse eu também, tô sem problema. vendo. Mas assim, Isso aí eu não vou falar aqui ao vivo, mas, né? sua intimidade, Mas sua intimidade. eu vi a pergunta assim já por causa disso mesmo. Sim, né? tem gente que... E eu acho que depende do que cada um se sente, entendeu? Tem gente que... Porque é isso, o racismo fez uma coisa muito louca com a gente, que é a gente achar que é ruim ser preto, que é ruim ser negro. Tem gente que acha que a palavra Boa. preto é agressivo. Eu não acho, assim. Eu acho que a palavra preta é a palavra preta. Tem gente que... Eu já ouvi isso na minha adolescência, Maurício. Falar assim, não, você não é preta, você é morena. Falando isso como se fosse uma espécie de elogio pra mim. Como se eu fosse me sentir feliz. Como se a palavra preta fosse, assim, agressiva ou pesada. Ou como se fosse pesado. Não é pesado. Assim, não tem que ser pesado. Não, de Assim, maneira é isso. nenhuma. Eu acho que é E aí, eu vou perguntar. falar Eu pra gosto você, de quando me chamada de chamam de negra. branquelo, é fogo. E eu sou branquelo, eu fico fudido quando me chamam de branquelo. Porque é feio. Não tem foda. melanina nenhuma, apesar de Triste. ter sangue preto na família, porque meu vô Deu azar. é preto, graças a Deus. Deu azar aí, ó. Deu azar, eu só saiu puxei branquela. só puxei a parte, Branca. como é que é, europeia da família, putz. Né? Mas, Acontece. enfim, psicóloga formada pela USP. Putz, você vai ter um trabalho da porra hoje aqui comigo, hein? Porque psicóloga vai me analisar do começo ao fim. Ou ela me interna ou... Luana, você atua na rede Emancipa. É um Sim. movimento social de educação, é isso que fala? O Exatamente. que é esse movimento? Rede Fala pra Emancipa mim. tem 15 anos, é um movimento social de educação popular que existe, é isso que eu te falei, há 15 anos. Eu entrei, conheci o Emancipa em 2014. Era Você tava estudante da com USP. 16 anos, você tava com 2 anos de idade e conheceu o movimento e já faz parte dele. Já era uma estudante da USP e tal. E o Emancipa é muito louco, assim. É um movimento, assim, tem vários, né? Movimento de cursinho popular gratuito, pré-universitário, pré-vestibular. E é meio que a maioria é meio a mesma, é isso, é ter professor voluntário pra fazer cursinho pra universitário pra meninada que não tem grana pra pagar Como é que uma faz coisa isso, e tal. Luana? Porque não é fácil, hein? Não é fácil, você tem que engajar muita gente. Sempre tem falta porque as pessoas são voluntárias, entendeu? É uma coisa que a coordenação do cursinho tem que estar muito engajada e muito comprometida. E aí os meninos começam, sei lá, começa uma turma de 100, é meio... Isso é uma coisa que, se você é de educação popular e de cursinho, especificamente, você tem que entender. Entra 100, sai 10 no final do ano. E você não tem que se desesperar com isso, entendeu? Porque é isso, a maioria, sei lá, sábado tem que trabalhar, tem que ajudar o pai, vai na igreja, vai cuidar da avó, vai cuidar do irmão mais novo, vai cuidar do filho. No meio desse caminho fica entendeu? desempregado, às vezes. Fica aí, desempregado, ou não tem grana pra pegar o ônibus, entendeu? Ou, caramba, o cursinho é dia inteiro, manhã e tarde. No caso do Emancipa, são os sábados. E aí, pô, como é que eu vou almoçar, entendeu? Então, assim, a gente, claro que batalha contra a evasão dos estudantes. Assim, alguns chegam ao final do ano com muita gente. Mas é isso, é um movimento. A gente se considera, teve uma época que o Emancipa os considerava uma rede de cursinhos populares. Né? Uma rede de cursinho tal. Hoje, não é mais uma rede de cursinhos, é um movimento social de educação popular. Porque não é só o providenciar ali para aquele estudante, o professor, a aula e tal. É uma movimentação política, a gente se entende enquanto movimento político. Porque tem a ver com colocar o jovem preto na universidade, entendeu? Para mudar a universidade. Então, para nós, é uma movimentação política, não é só uma prestação de serviço. Assim. E tem que ser, né? Porque é ali que a gente tem que buscar essa noção de classe, né? Exatamente. Porque, infelizmente, o Brasil perdeu essa noção, assim, de uma forma terrível com o governo Bolsonaro, né? Pois é. Perdeu isso, Nem esse me fala. aumento do ódio. Nós estamos discutindo muito a Nem questão me fala. sobre segurança nas escolas e Nem que me não fala. envolve só... Psicóloga vai falar bem. Não envolve só a segurança diretamente, mas envolve os professores, Saúde envolve mental. a saúde mental, envolve... Então,
E a gente precisa discutir muito essa questão de classe, né? Muito, muito mesmo, porque parece que existe uma... o capitalismo, ele traz uma ideologia. Ele é para além do sistema econômico, Capitalismo é né? uma doença. É isso, é para além da exploração econômica, material, é uma ideologia, é uma subjetividade, é uma ideia na cabeça das pessoas que é cada um por si, ninguém por ninguém, e o sucesso só depende de você mesmo. Assim, é essa a ideia. É porque é o que é o contrário da ideia de classe, né? Que é você se entender quanto parte de um grupo e que você não é igual ao seu patrão. E não tem espaço para todos serem patrões. Eu acho que essa mentalidade, essa ideia, é muito importante a gente resgatar, entendeu? Porque parece, até pelo trabalho mesmo, sei lá, eu fiquei muito na CPI dos aplicativos da Câmara Municipal. Assim, e grande parte de quem trabalha em aplicativo tem noção de classe. Assim, diferentemente do que se diz. Os meninos do iFood têm completa noção de classe. Eu assim, conheço bastante, a gente participa bastante junto na Federação dos Trabalhadores de Transporte. Então você conhece. Eles escrevem ali a mais-valia, entendeu? Ele fala, trabalho tanto, o aplicativo é tanto, a taxa é tanto, e o lucro deles é tal. É a descrição bonitinha ali do livro do Marx da mais-valia. Muitas vezes entregam comida e estão com fome. Então, porque com fome. Entregam, eu falei isso numa plenária, que às vezes estão entregando remédio e eles não têm o dinheiro para comprar o remédio para a família, às vezes, então, ou para usar. Então isso aí é noção de classe. Só que a plataforma tenta colocar uma ideologia, uma narrativa, principalmente as que são de uma galera, digamos que um pobre arrumado, que, sei lá, você tem um carrinho, você já faz um Uber, você não aluga, você já tem ali e tal. Pobre arrumado, gostei. Tem um pobre arrumado. Tem um pobre arrumado. E aí eu acho que é ali o público-alvo dessa ideologia de que não tem classe. Entendeu? Que é entender de que é isso. Você não tem um patrão, você faz seu próprio horário. E tem gente que cai nessa ainda, entendeu? E aquele negócio, você nem todo mundo vai ser patrão e nem consegue. Na verdade, se a gente tiver a nossa consciência, nós, os trabalhadores, os produtores, nós é que produzimos. Exato. Nós é que colocamos o Brasil para andar, o mundo para andar. Exatamente. Patrão tem que ter bem pouco mesmo. Não, pois é, a gente tem que entender isso. Um investe, o outro vai lá e produz. Então, pois é. Eu costumo falar isso com garagem de ônibus. Não adianta um empresário de ônibus ter 200 ônibus lá dentro se ele não tiver um motorista, pelo menos um motorista e um mecânico. Mecânica, o motorista homem, mulher, independente. Mas tem que ter. O restante, ele não funciona. Ele não vai dirigir 200 ônibus. Claro. Na verdade, eles não dirigem nenhum. Pois é, e aí nesse sentido a gente pode avançar. Beleza, não dá pra todo mundo ser patrão, mas será que dá uma cooperativa? Será que a gente tá falando de divisão de lucro? Porque é isso, porque senão parece que só a maneira do capitalismo é a única forma possível de organizar o trabalho, não é? Assim, teriam outras formas de organizar. Assim, mas é esse debate que eu acho que nos últimos anos tá muito difícil de fazer mesmo. Bom, assim, principalmente depois desse retrocesso com o governo Bolsonaro. Isso não tem como, né? Criminalização da esquerda, criminalização de movimento social, colocar que movimento social... Criminalização do próprio trabalhador. O trabalhador é que não vale nada. Né? Do professor. Nossa. Eu acho que isso que você estava falando, da a violência nas escolas... segurança própria, que tem que ter arma, olha como então, eu acho que isso que você diz de violência na escola tem a ver com isso. Muito. Tenho pra mim que tem a ver com isso. Muito. Com colocar um discurso que o professor é inimigo. Quantos deputados bolsonaristas faziam pele? É que agora eles não vão apresentar porque é chato, Sim, né? Lógico. Mas faziam pele, da criança filmar o professor em sala de aula, pra ver se não tava doutrinando. Quantos? Deputada que fez canal de denúncia de aluno, de adolescente menor de idade. Verdade. Pra denunciar professor. Pô, assim, esse tipo de coisa cria uma ideia, entendeu? Vai criando uma ideia. Agora eles não vão falar uma coisa dessa, porque vai pegar mal. Mas eles falavam. E não faz muito tempo, 2 anos atrás, 1 ano atrás, eles falavam. Inclusive, se eles parassem para analisar mesmo a questão dos patrões, mesmo a cota a gente teria que rediscutir tudo, porque você tinha que dar melhores condições para os trabalhadores serem mais produtivos para poderem trazer mais lucro para o próprio patrão, mas ele não enxerga isso, né? Como que você vê isso? Você lutou bastante essa questão de cotas. Lutei muito, porque assim, eu me entendi até como ser político nessa luta. Porque eu entrei na USP em 2012, entrei em psicologia, e lá conheci o movimento estudantil e tal. E eu vim de ETEC, estudei em ETEC. E ali, na USP, quando eu entrei em 2012, era de 70 alunos da psicologia, tinha eu, mais uma menina negra, e mais um rapaz negro que era intercambista. No ano seguinte, tinha um aluno negro, assim. Então, foi uma coisa, eu me vi ali na Suécia, entendeu? E era uma universidade pública, assim, caramba. Como eu tinha vindo de ETEC, eu tinha uma ideia que poderia ser, sei lá, parecido com a METEC, entendeu? Jamais. O povo ali, eu lembro na primeira mesinha... E a grande maioria não precisa, não né? precisa. O povo falando de viagem, tinha viajado pra sei lá onde, eu fiquei lá boiando, entendeu? Quem eram meus amigos, era eu e meus amigos da ETEC, sei lá, uns 5 que tinham entrado naquele ano, entendeu? E aí, eu me envolvi no movimento estudantil, no movimento negro da USP, para lutar por cotas sociais e raciais. Que na época já tinha nas federais, em 2012. Sim. Já era uma política bem implementada. Mas na USP não tinha. Não tinha nem na USP, nem na Unicamp, nem na Unesp.
A Unesp colocou em 2013, tinha a ver com o governo do estado, né? PSDB no estado. Eu lembro que quando eu cheguei na USP em 2012, o debate era o combate ao PMESP. Acho que pouca gente lembra disso, mas eu lembro perfeitamente que foi no ano que eu comecei a militar. Que era o Plano de Inclusão por Mérito do Estado de São Paulo. Isso que era mesmo. tentativa, porque tinha aprovado a nível federal, era governo PT, as cotas, a partir da luta do movimento negro, e ficou uma pressão para os estados. E a resposta do PSDB, que começou a ser pressionado até pelo próprio Ministério da Educação e pelos movimentos negros, pelos cursinhos, como Emancipa e tal, eles ficaram pressionados e deram essa resposta ridícula que era o PMESP. Que era um negócio, assim, absurdo. Que era colocar uma espécie de um college de 2 anos, tipo, botar um degrau a mais pra universidade, entendeu? E aí a gente começou a fazer uma luta, tal, fizemos um movimento chamado Ocupação Preta, que eu fiz parte desse movimento, era um movimento amplo. Tinha gente do PSOL, gente do PT, gente anarquista, gente que odiava partido. Era todo um pessoal, era uma salada, mas tinha uma unidade de ação, uma unidade tática, que era fazer o seguinte: a gente pegava, e em determinadas salas de aula, chegava um pouco antes e ocupava metade das cadeiras. Bacana. Era muito legal. Naquela época, era pra juntar, sei lá, 30 alunos negros da USP, precisava de uns 10 cursos, entendeu? Entendi. Era eu da psicologia, era sempre só eu da psicologia, mais uns 2 das sociais, mais um da física. Aí era isso, juntava, né, um grupinho de uns 30 pretinhos. Aí a gente entrava e ocupava metade da sala. E não podiam tirar porque a gente era aluno USP. E aí ficava um climão. Às vezes tinha professor que recusava dar aula. Nossa, ainda? Recusava, falava, não, isso aqui não é minha turma, a gente falava, não, mas a gente é aluno. Assim, teoricamente, qualquer um pode entrar, entendeu? Sim, Não tem lógico. problema. E aí, geralmente, a aula virava um debate sobre as cotas, entendeu? E aí eu lembro quando a gente foi na medicina, nossa, foi um negócio louco, entendeu? O professor foi pra cima. Foi uma coisa, assim, muito, muito louca. Mas a gente começou a fazer um movimento e tal, o Núcleo de Consciência Negra da USP foi, alguns professores apoiavam, e a gente conseguiu aprovar em 2017. Eu lembro que eu era representante discente, eu estava no conselho universitário, quando o dia que foi aprovado as cotas sociais e raciais. Foi o meu último conselho universitário. Eu já estava para me formar, era 2017 já. Nossa, começou no comecei, primeiro ano. Não, a luta vem desde os anos 80, mas né? você, tô falando dentro da USP, você dentro começou da no primeiro ano e conseguiu No meu último último ano. ano. No meu último ano. E é muito louco porque a USP foi uma universidade que, dentro dos acadêmicos da USP, começou a se discutir a ideia de cota nos anos 80. O professor Kabengele Munanga, que foi um professor do Congo, primeiro professor negro da USP, ele foi um dos que formulou a ideia de cotas lá nos anos 80. E ele depois saiu da USP, foi dar aula em outros lugares, assim. E é muito louco pensar que na universidade que ajudou a formular a política, foi a última do país a adotar. Assim, eu acho isso uma coisa muito, muito bizarra. Porque já se tinha discussões acadêmicas disso na época, e não aprovou. Foi a última do Brasil. Assim, só depois de muita pressão. Mas muita mesmo, assim. E deveria ser tudo pela lógica, né? Eu acho que a mulher deveria ter mais vagas em todos os lugares, porque tem mais mulheres, né? Sim. Os negros têm que ter mais vagas, porque tem mais negros. Eu acho que é uma relação óbvia do que acontece, né? No Brasil hoje mesmo, né? Você falou alguma coisa sobre o programa do Estado de São Paulo de mérito, né? Era, inclusão por mérito. Inclusão por mérito. Aí nós vamos falar sobre meritocracia. O que você acha, sendo mulher, preta, negra, quando vê alguém com um discurso desse, em meritocracia, como se as condições fossem Iguais. todas maravilhosas, iguais, todo mundo nasceu no mesmo berço, todo mundo comeu a mesma comida, todo mundo... E aí, só Olha, quem Maurício, tem merecimento é que vale, só quem... Puta que pariu. A minha Desculpa reação pode palavras, ser mas- duas. Ou raiva ou desespero. Porque, assim, depende de quem fala. Tem gente que fala isso, a maioria de quem fala isso, que é playboy. Eu ia perguntar, ó, Playboy. tá na segunda. É, Então. Quando parte isso de quem tem... Não, então, não tem o que falar. Quando Não é tem playboy é que uma falar. coisa. E quando parte de alguém que não tem a consciência de classe? Então, daí Que aí a isso reação também me é outra. desespera. Eu vou te contar, Maurício, de como foi, na época que tava na luta de cotas pela USP, lá em 2013, 2014, 2015. Não, foi por 2014, lá em 2015 principalmente, a gente tava nessa luta e a gente fazia muito debates no Emancipa com os alunos sobre isso, que era também para trazer ele pros atos, para irem na USP, protestar por cotas e tal. E aí, era sempre muito difícil, Maurício. Difícil falar desse tema com os alunos do Emancipa. Escola de quebrada, aluno pobre que não tinha dinheiro pra cursinho, queria passar na universidade. Primeira, assim, muitos cursinhos, primeira coisa que eu escutava. Ah, não, mas eu sou igual aos outros. Ah, não, mas eu não quero. Ah, não, mas foi pra entrar em cotas eu não vou. Ah, não. Aí, ó, menino de 15 anos falando isso, 16, a sala inteira me olhando assim, Senhora. falando isso. Ou então alguns ficavam meio com raiva, assim, falando... E olha que eu era do cursinho, falando assim... Mas você entrou por cotas, assim, com raiva, assim, sabe? Tipo, e nem tinha cotas na minha época que eu entrei, mas já meio na raiva, assim, sabe? E aí qual era o passo atrás que eu dava? Assim, eu colocava, olha, vamos voltar.
Quantos aqui tiveram um pai que estudou na universidade? Tiveram uma mãe que estudou na universidade. Vamos falar da história do pai de vocês. Vocês foram, a sua mãe foi até que série? Geralmente a história era a mesma. Ela foi até a 3ª série, foi até a 5ª série e parou porque ela tinha que trabalhar. Parou porque ela tinha que trabalhar. Trabalhou aonde? Na casa de alguém. Essa pessoa tem curso universitário? Por que ela não teve que parar pra trabalhar quando ela tinha 15 anos? Isso mesmo. Qual que é a diferença de classe entre o patrão da sua mãe e a sua mãe? Ou então, mas você acha que não existe racismo? O que já falaram do seu cabelo na sua escola? Então a gente tinha que partir da experiência familiar individual. Assim, então geralmente o método era esse, era voltar um passo atrás do debate de cotas. Falar da história. Buscar na própria essência da pessoa. Buscar na história da pessoa. Qual que era a história? Por que a mãe dela não conseguiu estudar? Por que o patrão da mãe dela conseguiu? Eram raríssimos os que tinham pai com ensino superior. Assim, mas muito raro. Muito raro mesmo. Ou alguns, os pais tinham começado, mas não tinham conseguido terminar. Assim. Então a gente começava a partir daí. Então, de que mecanismos sociais, não individuais, o seu pai, a pessoa que veio, a sua mãe não conseguiu terminar? Por que isso não é justo? Por que tem que ter política pública para isso? Aí eu falava os exemplos das cotas dos brancos, né? Que isso aí é só isso da história. Sim, na própria escola a escola Luiz de Queiroz, que tem na USP, que é o curso de agronomia, já teve a chamada cota para os agricultores. Que na prática era cota para filhos de fazendeiro. Pra Teve filho de cota. fazendeiro, Teve com cota para certeza. filhos de fazendeiro. Oficial na lei. Já teve proibição de filho de escravizado entrar na escola. Porque ia trazer doença. Isso é uma política de cota para branco. Assim, é uma política de cota para ricos, na verdade. E aí a gente vai fazendo esse debate, Aí eu geralmente termino falando assim, olha, gente, vocês têm uma situação de desigualdade. Igual pensa uma balança. Uma balança tá bem tosco, né? Mas só pra tentar dar a ideia da equidade. Pensa numa balança, assim. Uma balança, assim. Uma tem 15 quilos e uma tem, sei lá, 15 quilos, outra tem 5. Tá? Como é que você faz pra gerar igualdade? Você bota 5 quilos em cada uma? Ou você dá mais pra um do que pra outro? Assim, tentando fazer de uma forma Minha simplista. mãe falava uma coisa que parece que é da equidade. incrível, mas a equidade, ela coloca... Ela falava assim, o que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de pena? É igual, né? É igual, só que a forma de você carregar é diferente. Exato. Você pode carregar 1 quilo de chumbo aqui e às vezes você precisa de quê? De um carrinho pra carregar 1 quilo de pena, porque pena você vai pegar muito mais. Eu acho que a ideia de que às vezes a mesma coisa também é diferente. É diferente. Por isso que igualdade e equidade, a gente luta muito por igualdade. Eu tenho brigado muito que a gente precisa reverter isso também. A gente precisa começar a lutar por equidade. Sim, exatamente. Né? Porque nem sempre a igualdade te traz igualdade. Exato. Sobre uma situação desigual, trazer a mesma ideia, o mesmo estrutura sobre uma situação desigual, significa manter a desigualdade. Isso, manter a desigualdade. E melhorar um pouquinho a vida de todo mundo. Sim. Assim, mas geralmente numa situação de desigualdade também tem uma ação de violência. Então, mesmo que você dê o mesmo para uma ação de desigualdade, a tendência é que o que você forneceu para o mais pobre vai para o mais rico. Por uma questão de situação de poder. Assim, numa política universalista, a tendência é ser violenta, assim, a tendência é atuar sobre uma situação violenta. E numa situação violenta, de desigualdade de poder, a concentração de poder e de dinheiro é a tendência normal de um espaço de concentração de poder. Porque significa a diferença de capacidade de negociação. E de capacidade... Entende o que eu tô dizendo? Sim. Assim, Lógico. então que é isso. Mesmo se você der o mesmo para situações diferentes, a tendência é ainda aprofundar a desigualdade mesmo assim. Isso mesmo. Assim, por isso que hoje assim. E acho que esse debate de equidade, a gente deveria estar colocando isso muito ativo agora. Sim, a gente já passou dessa ideia de igualdade. A gente não tem mais que ter uma sociedade igualitária. A gente tem que ter uma sociedade que seja com equidade. Com equidade, a gente tem muitas diferenças. Diferenças nas questões de físicas, nas questões... olha aí, vocês não abriram nem a garrafa pra Luana, gente. Pelo amor de Deus, tem que meter a boca pra abrir a garrafa, gente. Olha tá lá. Tranquilo, Esses caras aqui não são nem... não são nem cavalheiros, né? Isso é educação, viu? Isso é educação. Então, acho que tá na hora da gente refletir melhor, porque olha só, a gente passou por um momento complicadíssimo com essa questão do bolsonarismo. É horrível, como é que a ideologia foi bolsonarista. Ainda, pra mim, que sou de esquerda, luto por equidade, sou do movimento sindical, sou de classe trabalhadora, né? Já um medo terrível, porque a luta tinha que ser constante e muita gente perdeu a forma de lutar, porque nos governos, querendo ou não, mas no governo Lula e Dilma, o pessoal... Deu uma acalmada. Tá todo mundo tranquilo. Que foi o primeiro erro, né? Tudo que a gente pede, a gente tem. Eu não preciso mais brigar, não preciso mais ir pra rua. É só eu discutir que eu vou conseguir.
né? Isso acho que acalmou muito o movimento sindical, os movimentos sociais, né? Deixou muita gente Demais. parado. O governo Bolsonaro acordou muita gente. Sim. O movimento sindical, o movimento popular, o movimento social, acordou muita gente, mas estavam muito despreparados. Como que você viu essa era, esse Eu período? acho que tem a ver com justamente o que você estava falando, de à medida que o Partido dos Trabalhadores foi galgando lugares na institucionalidade, nas prefeituras, governos estaduais. Quando eu nasci, o PT era a Prefeitura de Santos. Meus pais eram parte ali, né? Foi crescendo, né? De um partido que tinha muito a ver com a luta da base, com a luta. Foi conseguindo, a partir dessa luta, galgar postos, né? E que bom. Só que eu acho que também, isso que você comentou, de ir largando um pouco a questão mais radicalizada, significou também sair das bases, na minha opinião. Sim. E você abre espaço, não tem vácuo. Assim, o que ocupou? Na minha opinião, ocupou esse monte, assim, eu não tenho intolerância religiosa com ninguém, gente, de verdade. Pra mim, todo mundo pode ter a sua fé, sua religião, mas muitas igrejas com projeto político conservador foram tomando espaço, entendeu? Foram conseguindo ali Eu acho que fazer a a sua, direita entendeu? e o conservadorismo, eles nunca pararam. Nunca pararam. A gente parou. Exato. Mas aí Quando a gente conquistou um pouco, falou, opa, agora tá todo mundo igual. E é Exato. mentira, nós nunca tivemos igual a ninguém. Nunca. E no vácuo eles cresceram. E foram ganhando corações e mentes, assim. Foram ganhando mesmo e organizando as pessoas, organizando as mães, organizando as mulheres, organizando os jovens, grupo de jovem que eles sempre fazem, entendeu? Pô. E era tudo bandeira nossa. Era tudo bandeira a gente que tava nossa, organizando lógico. antes. Organizando as mães, ajudar as mães. Gente que defende Muitas ditadura, vezes. não conhece nem a própria história. Como que você vê isso? Ai, eu Qual que é acho. esse caso assim, sabe? Esse negacionismo. Eu acho o que descaso assim. humano. A pessoa vê um presidente da república, dá risada porque a pessoa tá morrendo sem ar. É uma ideologia de morte. Falar que não é coveiro. Pelo amor de Deus, e as pessoas acharem que isso é natural. É uma ideologia de morte, é naturalizar a violência. Não, tem uma frase que é que o fascismo é o botão de emergência do capitalismo. Que eu concordo muito com essa frase. Boa. Assim, que é o seguinte, quer entender que o fascismo enquanto ideia, que eu acho que o Bolsonaro representa isso, eu não acho que é exagero dizer, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Eu não acho é que é pior que o fascismo ainda. Ele por consegue aí. ser pior. Ele é uma mistura. Por aí, é uma mistura ali de tudo ali. De nazismo com fascismo, É, com falta de crânio. pois é, e vai botando para as pessoas uma ideologia assim, de desvalorizar a vida, de desvalorizar o outro, de desvalorizar o diferente. É uma ideologia de ódio, são pessoas movidas pelo ódio, Desvalorizar a ética. entendeu? A O cara é um ética, sim. ladrão, safado, sem vergonha. Mas então- Rouba na cara dura, roubou o país inteirinho na cara dura. E ainda tem gente que vai lá defender. Pois é, Enquanto sabe o que nosso, eu não, o acho? nosso ficou preso. Falou, não, eu vou provar que eu não sou ladrão. Foi lá e ficou preso. O outro não, o outro fugiu. Né? Tá covarde, mostrando é aí as covarde. joias. Não, o cara que tava 30 anos na Traficou política... cocaína dentro do avião da FAB, filha da mãe. E sabe que eu fico mais louca? Da mãe, calma. Da não mãe, pode. da Não, mãe. Esse cara convenceu que ele era antissistema. Que É? ele era contra tudo e contra todos. Que ele era de fora da política. Que ele era contra tudo isso que tá aí. Um cara que tava 30 anos como deputado federal. Um projeto. Um projeto E não foi aprovado. aprovado. Um Um projeto. cara que sobrevivia de fazer discursinho conservador barato. É um cara que sobrevivia de voto de militar e ex-militar, fazendo uma politicazinha ruim, uma politicazinha, sabe? Ruim mesmo. Assim, sabe? De fazer meio... E vivia do dinheiro dos assessores. Mata, entendeu? Botou os 3 filhos pra ser político também, conseguiu ali salvar só o seu, botou a mulher pra ser também. Ô, se a gente for ver ali as O cara histórias fala da desse própria cara... filha, que foi uma fraquejada. Ô, sério, é uma coisa que... E ele Mas conseguiu mas- convencer que ele era de fora. Que ele era um outsider, que ele era um cara diferente, entendeu? Mas o pior é eu achar que... o pior não é nem Foi ele ser duro. tudo isso. Foi O duro. pior são as pessoas acharem aquilo natural. Eu acho que a gente tem que falar sobre uma coisa, que eu ainda tô tentando pesquisar, entender melhor sobre isso, porque é muito difícil de entender essa situação. Vamos ter que estudar bastante. Da esse questão período pra das, gente não das passar por isso fake outra vez. news, entendeu? É porque eu queria muito entender isso. Porque foi feito um trabalho de marketing da direita muito sofisticado. Mas muito mesmo. O Steve Bannon, a direita internacional. Porque ele teve um nível de... Porque como que você cria, a partir de uma figura que é detestável e que já era conhecida na política do Rio de Janeiro, pelo menos era, Sim. entendeu? É que já tinha ali o seu desgaste natural, porque você tá 30 anos, você vai ter um desgaste natural. Como é que conseguiu pegar essa imagem e fazer uma totalmente diferente pro Brasil inteiro? E se juntar a um movimento de extrema-direita novo, que surgiu ali a partir, sei lá, 2015, com o MBL e tal. Como que isso daí, assim, qual que foi esse trabalho de imagem pra conseguir transformar o Bolsonaro nessa figura de direita que seria uma alternativa, entendeu?
Eu acho que isso Salvador, esse que é o pior. um Messias. E como que foi feito esse trabalho de marketing da direita? As fake news, a segmentação. Eu acho que isso tudo a gente vai demorar anos, eu acho, pra gente entender, assim, sabe? Porque acho que é muito profundo. Eu lembro que das fake news de 2018, que a gente dá risada, uma maneira de piroca e tal. É porque não tem como não dar risada porque é engraçado. Mas é muito grave isso, Na cara. verdade, foi muito sério. É muito sério Muito isso. sério. E, É e muito eu acho sério. que a gente perdeu muito tempo. Acho que a esquerda, ela demorou muito pra se colocar no ambiente, no ambiente da internet. E aí deixou espaço do pra falar no que WhatsApp. quisesse. Pois Né? é. E aí as pessoas são mais corajosas atrás do computador, são mais corajosas atrás do telefone, que não precisa enfrentar Sim. ninguém. Sim, é Falam uma coisa... qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que estudar isso melhor, entendeu? Como que chega no WhatsApp de cada senhorinha de quebrada? Essas merdas, entendeu? Como que chega? Quem manda? Assim, como que envia tão E rápido, às vezes a gente entendeu? não consegue, né? Não. E trazer as coisas boas a gente não consegue, é mais difícil, É parece. porque eu acho que às vezes, aí eu posso estar errada, mas eu fico pensando, acho que é mais fácil trazer uma mensagem falsa e de ódio do que uma mensagem de verdade que é difícil de entender às vezes, que é complexa. Assim, porque às vezes a mensagem falsa de ódio, ela vem, sei lá, olha esse pedófilo da esquerda nas escolas, assim, sabe? Uma denúncia falsa, completamente nada a ver, que eu acho que se liga um pouco a traumas das pessoas, assim. Sim, verdade. Eu acho que se liga a questões... Isso eles usam bastante. O trauma das pessoas eles usam bastante. Usam muito, principalmente de mulheres. Sim. Principalmente de mulheres. Não é à toa que chega nas mulheres e cria uma ideologia de direita das mulheres a questão, por exemplo, dos abusos. Assim, isso é que, por exemplo, falar sobre o que eles chamam de ideologia de gênero. Eu vejo muito isso na Câmara. Ligam a questão de fazer um debate contra o machismo nas escolas a abusadores nas escolas. Tipo um pânico moral, assim, Eles que é... invertem, né? Invertem. E pega nas mulheres, porque a maioria das mulheres, principalmente as mulheres que são de grupos religiosos muito fechados, já passaram por isso. Ah, sim, sim. Isso- Tá tudo isso- velado, mas... Isso deixa uma ferida, entendeu? A maioria já passou. Então eu acho que é mais suscetível esse tipo de mentira, entendeu? Eu tenho isso na minha cabeça, que eu acho que isso não é à toa, pode sabe? ser, Acho que são mulheres que estão, de fato, lutando contra um monstro que existe, mas que não é aquele. Tá em outro lugar, assim, mas existe. Já tem aquela raiva do que aconteceu e ela não sabe de onde que veio, porque não teve uma preparação e aí começa a Que não descontar teve uma onde acha... punição. É. Eu acho. Que já ainda vem de um costume ruim ainda, histórico nosso, né? Sim, né? O patriarcado Histórico mundial, é isso. Sim. né? Então, o Sim. patriarcado é muito incisivo e para tirar isso ainda da... E o que eu fico mais preocupado ainda, Luana, é que a gente levou vários anos para conseguir começar a colocar algumas ideias na cabeça do povo. Sim. E um imbecil desse em 4 anos... Virou uma parte. Não, atrasou a gente em 20. Pra gente Atrasou. recuperar o que a gente vai precisar. E agora vai ter que fazer. Olha só, em 100 anos de... Opa! Foi uma falha de... Em 100 anos de governo... Em 100 Sim. dias de governo Lula, foi feito muito mais do que no governo Temer e no governo Bolsonaro. E quando a gente fala isso, o pessoal não faz de conta que não acredita. Cara, que é você foda. acha? Eu acho que teve muito avanço, mas eu vou colocar Não, minha mas crítica. são só 100 dias. Eu São só também... 100 dias, eu vou colocar minha também tô crítica cheio de aqui. crítica também, não é? Que a minha crítica, na verdade, Maurício, tem a ver justamente com essa questão ideológica. Assim, eu acho que o governo tem que ter menos dedo e menos medo pra colocar questões ideológicas, entendeu? Porque senão vai perder de novo. E de virar mesmo, fazer, porque não é só falar de acesso a direitos e não só acesso ao consumo, por exemplo. Fazer trabalho ideológico de base. Retomar os diretórios zonais. Eu não sou nem do PT, eu sou do PSOL. Há 10 anos. Mas eu sei que os diretórios zonais estão largados. Demais. Assim, falando isso na moral, entendeu? São largados. Como é que vocês vão fazer, cara? A gente do PSOL, que é um partido bem menor, tenta ali fazer, mas é isso, é um partido mais novo, tem suas limitações e tal. A gente tenta se enraizar. Eu acabei de sair de uma campanha de filiação e de tentar fazer os núcleos. Por exemplo, tem o núcleo ali Grajaú, que a gente tá deixando fixo, tem o núcleo Butantã do partido, mas eu vejo, eu sei porque meus pais são petistas e a minha infância foi essa. Eu sei que os diretórios zonais eram muito mais fortes. Sim. Fazia debate, tinha sede. A sede do diretório zonal vivia cheia, pô. Formação. Eu acho que tudo passa... Da mesma porra. forma que o mundo, e principalmente o Brasil, vai melhorar com educação. A educação, ela te melhora a saúde, ela te melhora segurança, ela melhora trabalho, ela melhora tudo. Parte da educação para melhorar o restante. Porque a gente não pode, por exemplo, na saúde, você não pode cuidar da doença. Você tem que cuidar, você tem que
Sim. se Cuidar da precaver. saúde. Claro, claro. Você cuida da saúde, não da doença. Mas isso você só consegue com uma educação. Exato. Né? E eu acho que é educação de classe. De a classe. educação pra consciência histórica, quem é você no mundo, de onde veio seu avô, entendeu? Tipo, quem que você é na sociedade, na história. Eu acho que isso é muito importante, essa consciência de classe. E aí precisa da formação. Eu Da acho que o formação. partido, particularmente eu com o Partido dos Trabalhadores, com a Central, Uhum. eu acho que investem muito pouco em formação. Eu invisto bastante em formação. Você vê que tem dificuldade da juventude, às vezes, crescer, galgar um degrau a mais no partido por causa disso. Pô, é isso, meu. A gente precisa de E formação. O que você investir na acha? militância da base também. Esses dias, faz o quê? Faz 20 dias, eu tava lá na Zona Leste, numa região, tava com uma senhora e tava, inclusive, se filiou ao PSOL, mas era historicamente filiada ao PT, ela tava 30 anos no PT. E ela tá numa associação, ela era de uma associação que, assim, tava muito largada. O espaço lindo, cheio, dava pra fazer batizado de criança, festa de casamento, tudo, pô, tem que fazer coisa de base, entendeu? Sim. Tem que usar o espaço que, beleza, do partido pra fazer formação, pra fazer coisa pública, coisa da população, entendeu? Fazer cursinho dava pra fazer ali. O negócio tava largado. A mulher ali meio sozinha, entendeu? Tentando fazer. Ali numa região que a direita tá crescendo, que as igrejas evangélicas estão cheias, porque eles fazem essas coisas, ajudam as mães. Me dá uma... Eu lembro que na época da pandemia, o Emancipa foi fazer muito trabalho de ajudar na questão da fome, né? Solidariedade Sim, ativa, porque ali ainda tá foda, mas... Desculpa meu palavrão aqui, gente. Fica à vontade. aqui você Mas fala o que você quiser. tava pior. E aí eu cheguei lá, a gente tava lá ajudando, aí eu tava lá, cheguei a ficar no telefone, na época eu nem era vereadora ainda, cheguei a estar no telefone com uma pessoa, e aí ela veio me falar, não, tô fazendo uma mudança, me ajuda, pediu ajuda, ele falou, uma outra pessoa vai me ajudar. Falei, pô, legal, essa pessoa tem carro, tem, né? Ela, tem, vou passar seu número pra ele. Aí beleza, nem sei, eu pensei, bom, nem sei que outro grupo é esse que tá ajudando essa família, era uma família muito firmeza, muito da hora, mas tava passando por um veneno. Aí me ligou um cara, paz Deus, irmã, qual igreja você é? Falei, não sou de igreja, sou de movimento social. Ah, não, porque a gente já tá ajudando essas famílias. Porque eles estão na base. E era uma família de gente ligada aluno do cursinho. Assim, é isso, entendeu? Eles estão ali, ele tinha certeza que eu era de igreja. Absoluta. Porque eu tava ajudando. Porque quem estavam ali fazendo esse trabalho era da igreja, entendeu? Ele não entendeu quando eu falei que eu era de movimento. E muitos já estão entendendo. E é isso, né? A gente tem que ir pra cima mesmo e combater esses caras na base. Na base. Tem aluno do Emancipa que chega falando que vai sair do cursinho porque o pastor proibiu. Olha aí. Porque o pastor falou que não vai ser pro mundo, que se for pra universidade vai pro mundo. O que é isso? Tem muitos que estão deixando de prestar vestibular ligados a esse tipo... Não tô falando de todas as igrejas, gente, pelo amor de Deus. Todo lugar Mas tem gente boa e gente ruim, Ana. Todo lugar tem gente boa e gente ruim. Mas nas conservadoras... que o conservadorismo tem mais a possibilidade de ter coisa ruim. Sim, é óbvio. Claro. Falando que não, sai desse cursinho, que tem gente do mundo nesse cursinho. Porque vê, né? Vê que tem uma tendência de esquerda. Os lógico. pastores ficam de olho na região, entendeu? Ah, não, esse daí é do mundo, vai te desviar, não Tem sei o quê. medo de pensamentos diferenciados. E a menina sai. Tem menina que sai. E é a menina que eles ficam em cima. Pra não ser do mundo, entendeu? Pra não... É porque eles continuam... esse conservadorismo ainda continua tentando jogar a mulher cada vez mais pra baixo, né? E Você é o vê que o bolsonarismo desrespeito isso daí. no... É o desrespeito bolsonarismo. dos últimos anos, você vê a falta de escrúpulo de um parlamentar chegar a molestar a Isa Pena no Nem me meio do fala. plenário. Meu e muita Deus gente do achar céu. que não fez nada. Esse que é o pior. Foi visível, Sabe? Tá lá, tá no filmado. vídeo. A Isa tá um Pena vídeo. sofreu molestação sexual ali por um parlamentar. parlamento. Eu É ia, uma eu ia vergonha. xingar ele, mas não sei do que xingar, porque os caras ficam até me olhando ali, que eu xingo mesmo também. Porque, sabe, um cara sem escrúpulos. Nojento. Marginal. Nem sei se pode ser chamado de marginal, porque tem muito marginal que é mais educado do que uma Não, pessoa cara. desse tipo. E sabe o Mas, que me assusta, Maurício, e as isso aí? pessoas acharem que isso é normal. Sim, pois é. Acharem que é normal, e eu digo mais, esse cara foi filmado. A grande questão é que esse cara foi filmado. Ele Se não não é um fosse- ponto fora da curva. É. Ele não é ponto fora da curva. Isso aí, de achar que é dono do corpo das mulheres, isso é comum, viu? É comum nas casas legislativas, é comum em tudo quanto é lugar. E como que isso afeta as mulheres? Você como psicóloga, Cara, né? porque deixa a gente intimidada, entendeu? Deixa a gente intimidada pra estar no espaço público, num espaço de poder, num espaço como uma câmara, entendeu? Ou mesmo nem pensando na política, num espaço público de trabalho mesmo, entendeu? É um clima de intimidação, porque o que o patriarcado cria, né, na cabeça das pessoas? Que o corpo da mulher é mais um objeto do que uma pessoa. Assim, que a mulher é mais Que é um objeto
Pro homem, Pro não homem. pra própria mulher, Não, né? é pro O corpo homem, não né? é dela. É que não é um sujeito, que é um objeto, né? Então é isso que essa ideologia que coloca, que o patriarcado coloca. Então pra ele ali não, para ele não é um problema aquilo ali, entendeu? E eu fico pensando, ele fez isso isso que eu fico mais, ele fez como uma parlamentar. Assim, o quanto que não se faz por parte Imagina desses dentro do caras. escritório dele. Entendeu? Por gente que não tá no mesmo espaço, que não tá no mesmo grau de poder que ele. Então isso é o que me assusta muito, entendeu? Fui muito solidária a Isa, acho que ela sofreu muito, foi um abuso filmado, é uma humilhação pra ela, uma humilhação muito grande. Mas ainda, né, a gente conseguiu, né, é uma parlamentar, conseguiu ter acesso à mídia, conseguiu denunciar. Meu, esses caras estão acostumados a fazer isso com tudo quanto é mulher. Não, você falou uma coisa verdade. Você tá pensando, a gente tá pensando na Isa, mas imagina o que acontece dentro do Ah, escritório pelo dele. amor de Deus. Pois Com é. funcionária, Funcionária com eleitora, com aliada eleitora. política. Entendeu? É isso. Essas coisas que eu fico mais preocupada, assim, porque tem a ver com a desigualdade de poder, né? E não é à toa que tem muito mais homem nesse espaço, que os caras sentem muita vontade pra fazer. E o tipo de piadinha que tem, piadinha machista, piadinha homofóbica, é um negócio que é duro de escutar ali. Teve uma época que a gente estava começando a colocar tudo isso mais ou menos no eixo, com tudo que era politicamente correto, mas incorreto também. Mas essa questão do bolsonarismo, ela veio e tirou tudo, né? Sim. Ela libertou os infames a fazerem o que quer. Libertou. Parece que falou assim, olha, gente, vamos voltar a fazer tudo que a gente fazia, porque nada era ruim. Pois é. É ruim agora, é. né? Pois é. Porque muita gente, do nada assim, apareceu coisas extremas que a gente já não via há um tempo. E novamente, eu não falo que tinha sumido, mas que começou a parecer normal. Esse é o problema, o tratamento das coisas. Acontecer é uma coisa. Agora, você tratar aquilo de forma normal, aquilo ali acontece. E eu digo não mais, pode, Maurício, gente. pra além de se tratar normal, começou a virar um espetáculo. Isso. Virou um espetáculo. Assim, quando virou uma coisa assim, de tipo, quem oprime mais, entendeu? Quem quebra a placa da Marielle mais, entendeu? Quem é o cara que vai mais que lacra a esquerda, entendeu? Que mita em cima da esquerda. Parece que é um espetáculo, uma competição entre eles. Você vê, Assim, você tá é falando uma coisa que grave, entendeu? É bem claro mesmo. Você vê que o assassinato das crianças lá Sim. em Blumenau é uma competição. É uma competição. É uma O rapaz competição. falou que é uma competição. Então, ele É mais visível. dois nos jogos e pra ver quem mata mais criança. Sim, quem é o que vai mais pra cima, quem é o mais vai pra homem, quem cima, é o que mais vai aparecer mais. na cabeça do que é ser homem, né, deles. Então, assim, eu acho que para além de uma normalização, tem um setor ali, um grupinho que não acho que é a maioria, mas que faz um efeito trágico, entendeu? Que é de fazer da violência um espetáculo, entendeu? De fazer do racismo um espetáculo, de mostrar que é politicamente incorreto, que não tem medo da esquerda, que não tem medo dos antirracistas, entendeu? Pra mim é a tática do MBL. É a método do MBL. Assim, que é um método, assim, eu digo isso como exemplo, entendeu? Mas pra mim é um dos grandes sintomas. Eu lembro quando eu tava na... É porque jovem que não é... Que não pensa em mudar, em lutar, não pode ser jovem. É uma... assim, eu acho que é uma troca da coisa ali. É fazer uma espécie de uma luta, entre muitas aspas, mas contra a esquerda, contra os que estão nos oprimindo, entendeu? Eu lembro que quando eu tava na faculdade de medicina, porque eu fazia ainda residência ali, em saúde pública, quando o Mamãe Falei foi lá, com uma roupa ali, que era uma vagina, assim, com uma câmera. E assim, foi terrível. Ninguém foi pra cima dele. Ele foi lá pra causar, pra fazer um vídeo no YouTube, pra conseguir ter um monte de like, fazendo uma violência contra um espaço de mulheres, entendeu? Não sei se você lembra desse episódio. Lembro. Esse episódio foi feito pelo Coletivo Feminista da Medicina e o título era Oficina Siririca. Desculpa falar o termo assim. Não, mas fica à era o vontade. título. E, obviamente que não era nada, enfim, pornográfico nem nada, mas era sobre autoconhecimento, sobre as mulheres, era sobre saúde sexual feminina, em resumo, né? E aí o cara chegou com essa fantasia ridícula, assim, e pra ir lá, tipo, lacrar em cima da esquerda, entendeu? Assim, eu digo lacrar num termo, mas assim, ir pra cima da esquerda e filmar a reação das mulheres. Então, pra ele foi um espetáculo, entendeu? Pra ele foi conseguir ter os likes e ter a publicidade dele em cima de violentar um espaço que era, um espaço de falar de saúde sexual feminina. Entendeu? E muda-se, assim, parece que... E as pessoas parecem que dão mais atenção realmente ao espetáculo, e é um espetáculo ruim, Horroroso. sem cultura nenhuma, né? Sim. Um espetáculo de mau exemplo, terrível. Traz muito mais mau exemplo isso do que você discutir sexualidade ou você discutir saúde sexual dentro da escola com gente que entende, né, para as crianças, do que fazer isso, do que
tentar educar realmente, né? E que acaba virando voto, isso que é terrível. Triste. Né? Acaba virando voto. Porque vira uma espécie de liderança de uma voz ali que é uma voz de Ou será que esculhambação, o pessoal, entendeu? o pessoal não entende que é voto? A democracia no Brasil ela é muito nova. O voto E no é Brasil é toda muito novo. interrompida. Até mesmo para os homens, né? Ao contrário que para as mulheres é mais novo ainda. Mas a nível de Brasil, com a questão da ditadura e tudo mais, ainda é muito nova a nossa democracia. Ela é muito... A gente tem que cuidar muito bem dela, né? Sim. Porque ela ainda está muito vulnerável. Mas as pessoas acabam votando, não entendendo ainda o que é o voto, né? Porque, querendo ou não, um palhaço às vezes tem mais voto do que Pois é. Olha, o Maluf falava uma coisa que eu não sou malufista, não gostava do Maluf, mas o que ele falou uma vez, eu guardo isso pra mim pra sempre. Política é ser feita por políticos e políticas, por pessoas políticas. E não por... Não adianta ir lá um jogador de futebol fazer política, porque não faz. Não adianta o palhaço ir lá, que não é nem comediante, é palhaço. Foi lá, teve mais votos, mas não fez nada. Eu acho que, na verdade, são táticas eleitorais. A gente sabe que é pra fazer, pra puxar voto. Que é pra puxar, porque quando o Tiririca lá Mas tem foi... muito agora, Ana, pelo amor de sei, Deus. Ainda bem que dessa vez agora muitos caíram aí, né, meu? Enfim. Muitos né? caíram, mas é uma tática de tentar aproveitar a fama de alguém, assim, aproveitar que alguém já é famoso por alguma coisa, pra todo mundo votar, e aí na esteira vai um monte ali que não é conhecido, entendeu? Que puxa pelo quociente eleitoral. É isso, né? É um monte que chama voto pra conseguir... Vota mais pelo espetáculo, pelo espetáculo do que... Pois pelo é. conteúdo, né? Então, é difícil, é complicado isso. Você vê, eu tô passando lá em Guarulhos, eu fiz um projeto de lei Aham. que chama Escola Segura. Aham. Então são várias ações para deixar a escola... Então, perímetro da escola, Isso é usar bem da legal, inteligência isso é muito legal. da cidade, usar da Guarda Civil, usar sabe, tudo em relação para antecipar. Porque, para mim, segurança também é igual saúde. Você antecipa, você não trata do problema na hora ali. Você não tem que ter polícia, IML, bombeiro para resolver o problema na hora que tá estourando. Não, você tem que tentar antecipar, né? O prefeito vetou. O prefeito Guti? O prefeito Guti vetou. Famoso aí eu fui ele, lá, viu? e aí a gente foi conseguir derrubar isso dentro da Câmara dos Vereadores. Ele entrou com uma ADIM suspendendo a lei. Safado, sem vergonha, sem vergonha. Dono de escola, família dona de escola. A escola dele, Tirou eu fui lá emprego fazer... de um monte de servidor público de Guarulhos. Ixi, um monte. Eu Né? sei. E lá a gente tinha uma coisa muito boa, porque assim, os nossos controladores de acesso, que eram da Proguaru, eles eram do próprio bairro. Então eles conheciam as pessoas. Então na hora de abrir o portão, conhecia quem era dali, quem não era. Sabia que era um pai ou uma mãe, sabia que era o irmão do menino que estava lá dentro, da menina que estava lá dentro. Era controlador de acesso que tinha envolvimento com a sociedade. Isso da Proguaru foi uma maldade, né? De um nível, assim. E aí, de repente, ele começou agora a falar que ele... Não, agora eu vou fazer como é que é? O meu projeto é o Escola Segura. Ele falou, não, agora nós vamos fazer o Escola Mais Segura. Agora ele tá querendo ele foi comprar viatura pra Guarda Municipal, né? Colocar a câmera nas escolas. Só que assim... a gente teve que alertar as pessoas que, beleza, ainda bem que tá fazendo, faça mesmo. Só que, peraí, tem uma lei desde 2019 que você é contra, o prefeito. Você foi contra, você tem que denunciar. Tá lá, é contra, vetou o projeto inteiro, perdeu no voto, foi lá, entrou com um processo e agora vem posar de bonzinho pra mim que ele tá tá preocupado com a escola? De Deus, eu fui lá filmar a escola dele lá, a escola da família dele. Escola maravilhosa. Né? Pra quem pode pagar... Pra quem paga, né? Tá lá, segurança, tem na rua Tem da tudo. escola dele, o asfalto é bom, tem lombada, né, dos dois lados para as crianças, tem a diminuição da velocidade dos veículos, tem um farol que as crianças vão lá, aperta o botãozinho, fecha o farol para a criança atravessar, aí você vai no 3, 4 ruas do lado, você não tem o asfalto bom, você não tem o farol, você não tem... Mas esse é o problema de ter um monte de empresário na política. Sim, entendeu? Porque os caras vão cuidar do negócio deles. Isso aí é gêmeo do que a gente tem aqui em São Paulo. Que é o cara, que a gente não pode esquecer disso, ainda hoje está sendo investigado pela questão da máfia das creches. Verdade, isso é uma coisa que parece que as pessoas esqueceram, entendeu? Esse é o nosso problema. É o Ricardo Nunes que está sendo investigado pela máfia das creches.
por contrato irregular ligado a organizações sociais dele, da educação infantil. E segue precarizando a educação infantil, segue terceirizando. Ali é complicado. A gente tinha ainda as escolas públicas, com as servidoras públicas na educação infantil, que conheciam as famílias, que tinham relação com o território, lugares amplos, grandes, com jardim e tal. E você foi tirando e foi colocando um monte de SEI, principalmente SEI, né, que é o Centro de Educação Infantil, terceirizado, com contratos muito esquisitos. E de Entendeu? lugares que você nunca viu. Pois Que não conhecem a própria entendeu? cidade. Que não conhece. Imagina o Oeste que veio lá do Rio de Janeiro. E quando a Iabas veio pra São Paulo? Pelo amor de Deus, é o Oeste que derrubou o governador do Rio por causa de corrupção. Verdade. Ganhou, o Ricardo Nunes cedeu pra Iabas, que saiu do Rio de Janeiro devendo pros médicos e enfermeiros do Rio de Janeiro, que foi pivô da investigação na época era o Witzel, e que caiu, em grande parte por conta da relação com a Sim. Iabas, e a empresa ganhou toda a possibilidade de fazer a gestão do Centro de São Paulo da Saúde, que é isso. É descarado E da Zona esse tipo Norte. de coisa, né? Não, é que isso daí foi um nível de descaramento, entendeu? A empresa estava devendo no Rio de Janeiro. E conseguiram ganhar um contrato multimilionário em São Paulo. Assim, é uma coisa que você não entende. Sem contar o que é diretamente ligado a ele, da questão das escolas, das creches, entendeu? Então, o que a gente enfrenta tem a ver também com esse negócio da política ser ligada aos grandes empresários, né? Que é uma coisa que é histórica no nosso país, né? Sim, sim. Tem até a ver, você falou do voto dos homens, né? Ou quem não votava era homem pobre, né? Era o trabalhador. O trabalhador não votava. O dono de terra votava. Tanto que era o critério, né? O critério para ter voto era ter não sei quantos acres de terra, né? Era só se você fosse um... Verdade, era o critério de voto. Assim, então, eu acho que... eu falo muito da formação e eu vejo que, assim, a gente tem um problema de história, do conhecimento histórico do nosso país, do conhecimento histórico político, do conhecimento histórico... É muito ruim pra gente, não é? Muito, muito. Tem um projeto de lei que a gente gosta muito, que a gente apresentou, que é o SP Solo Preto Indígena, que é um projeto de lei que fala justamente do resgate da memória negra e indígena das artes de São Paulo, que é muito apagada. Assim, porque isso tem ali a homenagem do Borba Gato, do Bandeirantes, do não sei o quê, dos escravizadores, entendeu? E a gente não tem a história das resistências, das lutas, que teve muitas aqui na cidade. Assim, então a gente tem até esse projeto, que é pra até substituir essas estátuas desses colonizadores por figuras negras, indígenas, trabalhadores, que de fato tiveram um papel de resistência, assim, né? E aí a gente também quer resgatar essas memórias, entendeu? Porque senão a gente fica sem chão, né? Quando a gente não tem o conhecimento sobre o passado. A gente precisa falar. Fala aí, Ronald. É que eles ficam ali assim. A gente não sabe o que faz. Então tá bom, então pode continuar. Isso quer dizer, pode continuar. Tá bom então. Você acha que a gente, depois desse susto com o governo Bolsonaro, a gente tem que crescer muito, mas você acha que nas próximas eleições a esquerda começa... Agora não é mais a esquerda que a gente chama o progressista, né? O progressismo, Pois a gente vai ter um espaço maior, a gente vai conseguir conscientizar mais. Cara, eu acho que depende Você tá da no gente. primeiro mandato, você... Tô tentando. E espero que você tenha mais um monte de mandato Tô tentando. E outras venham também, Sim. né? Porque a gente precisa dar continuidade nesse trabalho. O nosso trabalho é mais demorado, né? O trabalho de base é um trabalho demorado, mas tem que ser feito, né? Porque senão a gente vai perdendo, entendeu? Senão a gente segue perdendo. O que eu acho que a gente tem que fazer nesse momento é o que eu te falei. O governo conseguir cada vez mais estar nas bases, conseguir ganhar a população do ponto de vista ideológico, conseguir ganhar a população do ponto de vista cultural mesmo, entendeu? Porque senão vão perder. Então isso é uma coisa interessante. Acho que aqui em São Paulo nós temos chance de ganhar. Temos chance de tirar o Nunes. O Guilherme Boulos enfim, já tem uma negociação com o PT, já tem uma negociação com o Lula. E é muito importante a gente conseguir estar junto nesse projeto, porque nós temos condição de ganhar, nós temos condição, porque o cara é fraco, entendeu? O cara é fraco. Nós temos condição, assim, eu sei. Não é só o cara é fraco, acho que a gente precisa começar a colocar também que a gente é forte, né? É isso, a gente é forte, a gente é forte. Puta cara, e pra mim, ó, eu vou... meu amigo pessoal, então, gosto muito do Boulos. A gente tem chance de ir, vamos, entendeu? Vamos ganhar. O que eu acho que a nível federal, eu acho que nós temos que também tomar cuidado. Eu me preocupei, vou só finalizar com isso, até pelo horário. Eu me preocupei com a coisa do arcabouço fiscal, que a Haddad apresentou. Me preocupei porque eu acho que pode gerar um efeito de descontentamento popular. Entendeu? Isso me preocupou muito. Eu acho que tem que ser bem avaliado. Porque se pega e aprova isso nesse ano, que é, na prática, um certo teto de gastos de saúde e educação, os efeitos vão ser sentidos daqui a 2, 3 anos, perto do período eleitoral. Perto do período de reeleição do PT. Eu me preocupei, entendeu? Eu também me preocupo, mas a gente pegou um Brasil
ferrado. Não, é. Ferrado. Ferrado. Tem coisas que não vai ter como você não fazer. Tem coisas que a gente É. vai ter que... A gente sabe que não vai resolver as coisas do dia pra noite. E assim, primeiro acreditaram muito, a gente precisa lembrar que acreditaram muito no Bolsonaro em fazer esse monte de merda que ele fez no país. Pois é. Né? E agora, pra resgatar, a gente não consegue resgatar do dia pra noite também. Claro. É lógico claro. que eu também concordo. Tem que ter decisões que são mais assertivas e são mais duras. Tem que fazer e pronto, acabou. Ele foi eleito pelo Né? voto popular. Lula Pronto, foi eleito foi, pelo voto e popular acabou, e acabou, faça e entendeu? ponto. Não tem... Mas você imagina também como é que é a pressão lá dentro? Porque Eu também, sei. infelizmente, votamos no Lula. Mas quantos conservadores ficaram lá? A família inteira do Muitos. Bolsonaro tá lá ainda nessa porra, cacete. Muitos. É o maior bandido da história da política brasileira, Jair Bolsonaro. E a família dele continua lá. Pois é. Não, Como isso é que a gente faz muito política grave. desse jeito? Como é que a gente trabalha pro povo desse jeito? Fala pra mim. Pois é, eu acho que a gente tem que colocar que nós ganhamos. Nós somos a maioria. E soube, aliás, isso é uma coisa que a gente sempre lembrar. Foi um jogo que Bolsonaro roubou e ainda conseguiu perder. Isso é uma coisa importante. E nunca teve um roubo tão grande, né? Nem na ditadura teve isso. Sim, não. Ele e usou a máquina de uma foi. forma extrema. E tem que ter punição, hein? Eu acho que isso aí é uma parte importante, sem anistia. Não, esse cara tem que ir Punição pra a cadeia. todos, entendeu? Porque o que aconteceu, gente, a coisa ali das fake news, eu escutei que eu tava na rua panfletando no segundo turno. Porque eu gosto de panfletar eu mesma, entendeu? Sim, Pra sentir, pra importar de metrô, até pra sentir o que as pessoas estão falando. E eu ouvi, não foi pouco, na véspera das eleições de segundo turno, falando, não, mas eu recebi do INSS, agora não sei o quê. Eu vi que fake news diretamente pelo INSS. É. Entendeu? Ali pelo aplicativo do auxílio, que tinha na época o Auxílio Brasil. Sim. Dizendo, colocando coisa, permitindo aquele empréstimo que as pessoas vão pagar o triplo daqui a 2 anos, Sim, entendeu? sim. Então, além disso, dessa questão financeira do benefício, que já foi um escândalo em si, a questão da PRF, ali, aquilo foi praticamente uma tentativa de golpe, na minha opinião, entendeu? Foi. Que Ele foi- Nunca usaram tanto. Nunca. Olha, eu vou falar pra você, ele usou a máquina muito bem. Muito, e ainda Em favor perdeu. próprio, muito bem. É que ele é muito ruim mesmo. Eu acho que Ele a é uma diferença praga seria muito pro maior. Brasil. A diferença seria muito maior. Sim. Mas muito maior. Muito maior. Então, muito isso eu maior. acho que tem que colocar legitimidade pro governo de colocar o seguinte: eleitos pelo sagrado voto popular. E acabou-se. Assim, a política do governo é essa. Eu acho que é importante. Acho que já recuperou uma série de pontos muito importantes. O arcabouço fiscal me preocupa. Eu acho que tem que modificar essa proposta que foi feita. Porque senão, cara, você cede ali pro mercado e você perde apoio popular, entendeu? E você dá espaço pros caras. Porque eles não têm vergonha, entendeu? Eles vão Mas você vê, a luta denunciar contra o Banco tudo. Central também tá terrível. Também, esse Banco Central é um E inferno. O bom, programa do meu partido é contra a autonomia do Banco Central, você sabe. Olha, Eu sei que isso é difícil, mas o nosso programa é de ter uma reforma política e tirar a autonomia do Banco Central. eu acho que tá Assim. mais do que na hora de fazer Tirar isso. a autonomia. O que Tá é mais, isso? sim. Ele manda mais que o presidente da Mais que o República? presidente da República. Ele foi eleito pelo tá voto, esse cara? travando tudo Que é isso? que acontece. Fala, e o problema, né? Toda vez que fala... E é uma coisa tão simples, né? O Lula, ele coloca as coisas, ele ensina... Ele é a pessoa mais didática que eu conheço. Ele é um cara que fala muito Ele bem deixa também. claro. Pra que ter os juros altos, senão nem os empresários não querem investir porque vão ter que pagar muito caro. Os trabalhadores não querem pegar empréstimo porque vão pagar muito caro. Não querem fazer financiamento de casa. Não consegue fazer financiamento de casa, não consegue. Quando tá tudo mais baixo, todo o dinheiro roda no Brasil. A gente teve lá a segunda maior crise dos Estados Unidos, que seria para ser uma crise mundial. Que todo mundo, quando o Lula falou que ia chegar aqui com a Amarola, todo mundo tirou barato. E chegou mesmo, porque o dinheiro nosso estava rodando aqui dentro. E você né? viu quanto a taxa de juros nos Estados Unidos? Que é dita como a mais alta da história, que tá 4,75. 4,75. E a nossa tá 13,75. Não tem É uma cabimento. coisa assim que não tem. E eu acho que é isso, tinha que a autonomia do Banco Central, eu acho que é uma furada, assim, porque quem elegeu esse cara? Assim, qual a legitimidade que ele tem, entendeu? Então eu acho que é isso, assim, fazer Não, uma e aí, ampla assim, reforma ninguém política. pega no pé do arrombado desse aí do Banco Central, e aí eles pegam no pé, por exemplo, do Felipe Neto. Felipe Neto, porra, um cara consciente pra caramba. Sim. Metia o pau, brigava e tal. De repente, o cara viu o que estava acontecendo e foi lá, constatou. Porra, é um dos caras que mais defendem o governo. Defende as posições corretas. Ele não Sim, tô falando que ele só sim, defende sim. porque é o Lula. É um cara ou porque não, independente, é. ele é um cara independente e tal. Sim, sim. E vem sofrendo os ataques, assim, por conta do posicionamento dele, terrível, né? Sim. Mas é um influencer que falou, opa, no meu ponto de vista, é um influencer que falou, eu tenho uma obrigação, como cidadão, né?
mostrar pro povo, já que o Claro. povo me ouve, em Claro. vez de eu só falar besteira, em vez de eu só falar piada, em vez de eu só... mostrar pro povo Claro. o que tá certo e tá errado, porque também ele quer o Brasil dele diferente, né? Claro. Você acha que isso tende a influenciar? Essa posição do Felipe Neto, essa Eu acho posição que- boa, não uma posição ruim Acho como que teve o influencia Neymar, bem. por exemplo, Nem fala né? isso daí. Mas uma posição boa do Felipe Neto, você acha que ele consegue também influenciar outros influencers? Eu acho que influencia. Eu acho que influencia um setor importante que é o da juventude. Assim, que é o das pessoas mais jovens e tal, que Que, estão um pouco alienadas por culpa de todas essas fake então, news. pois é, e que estão ali na internet, que é terra de ninguém, porque tem pouca regulação, e que estão ali à mercê de qualquer ideia, entendeu? Você chega a qualquer ideia. Às vezes você tá lá, o menino tá lá vendo um YouTube de Minecraft, ou de Roblox, ou um youtuber de gamer, entendeu? E aí, do nada, ele vai parar num negócio de direita. Eu acho que isso é problemático. Eu acho que tem um Felipe Neto, que é um gamer, assim, que faz YouTube, sei lá, jogando Minecraft, entendeu? Eu não sou especialista nisso, mas eu consigo ver um pouco as coisas, entendeu? Eu acho que é interessante. Eu acho que faz um contraponto legal, entendeu? Porque senão você tem determinadas comunidades, certos hobbies, assim, que as crianças, ou que os jovens, na verdade, têm, e que tem a direita infiltrada ali. Ali tentando ganhar a cabeça ali de uma parte ali, entendeu? Então, a gente conseguir ter uma posição crítica, uma posição democrática nesse espaço, eu acho importante, assim, acho bem fundamental. Eu acho que, assim, a gente deveria... a gente deveria trazer isso melhor à tona, porque você falou uma coisa importante. A gente tem muita coisa na internet, e eu vi falando isso aqui também, mas que viram famosos do dia pra noite, mas com cada besteira que não traz cultura, que não traz formação, não traz informação. E o Felipe Neto mudou isso, pra mim. Pra mim, o Felipe Neto mudou a partir do momento que ele começou a informar, mostrar as verdades, comprovar as histórias. Eu acho que os influencers teriam que ter menos medo Claro. e começar a fazer mais isso. E acho que deveriam defender mais ele também. Sim, eu também acho. Deveriam defender mais E ele. as plataformas têm que ser regulamentadas. Regulamentado. Eu também, eu Nossa. ia falar agora, até coloquei aqui, eu não sou a favor de censura, gente. É diferente você regulamentar e censurar. Eu sou contra a censura. Claro, Porém, não não. pode ser... Tem que ter limite as coisas. Não, assim, pra mim, do que eu li a reportagem dizendo como foi a reunião do Twitter Brasil com o Flávio Dino, e eu fiquei chocada. Fiquei chocada com o que foi aquela reunião. Que o governo, numa atitude muito correta, mostrou pro Twitter os perfis de estímulo aos massacres. Sim. Perfis com foto de criança morta, perfis com foto de... estimulando ataque, massacre. E o Twitter falou que não violava os termos de uso. Que é isso? Eu achei, assim, porque não é censura, entendeu? São perfis que promovem massacres e tem fotos de crianças mortas. Assim... Isso não é uma coisa que Não pode ser normal, né? Isso não é normal. Isso não é uma questão ideológica. O cara hoje não é uma a questão pessoa política. defender o nazismo, a pessoa defender o Que fascismo, isso tem que ser contra a lei. É contra a lei. E agora que o Elon Tem que Musk ser punido. comprou o Twitter, eu achei Tem que que ser tudo punido. piorou muito. O Facebook, o Instagram, eu acho que avançou um pouco nessa questão das fake news. Às vezes eu vejo, assim, você vê um perfil de bolsonarista, você vê lá, às vezes a pessoa posta e aparece uma faixazinha escrito em cima, essa notícia é falsa. Assim, que a própria plataforma coloca. Que Isso já tem foi que ter comprovado e já qualquer um que vai acessar coloca. Essa notícia é falsa. Isso é importante. O Twitter não faz isso. Eu acho que as plataformas têm que fazer mais isso. Tem que ser compromisso da empresa, pô. Se for comprovadamente falsa a notícia, ali avisa. Às vezes notícia impedem falsa. a gente de falar alguma coisa, corta às vezes o nosso canal, impedem às vezes a gente de falar algumas coisas que a gente tá falando que é verdade. Por que Sim. que as falsas podem continuar? Pois é. Agora, Luana, vem cá, falando um pouco do PSOL mesmo. Como é que nós vamos fazer? Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. Guilherme Boulos. E aí? Guilherme Boulos. Eu acho que nós temos chance. Eu Acho que nós temos muita chance. Muita Agora, chance. eu acho que a gente tem que pensar unificadamente, toda a esquerda. Eu acho que é importante a gente pensar com qual projeto, com qual proposta, isso é muito importante, ser algo coletivo, né? Isso é muito importante entre nós, pra gente ter projetos de mudança efetivas mesmo, A assim. gente Isso precisa é parar de brigar um importante. pouco entre a gente, tem hora. Eu sei que a gente tudo tem que pensar Normal. diferente. Não, porque eu vejo que a ala da extrema-direita, direita e extrema-direita, elas são muito próximas e pronto. Eu me considero radical. Eles se fecham num bem comum pra eles. Não tá na hora da Sim. gente começar a analisar o bem comum pro povo?
A gente continua com a nossa discussão, não tem problema não. A gente Sim. tem que discutir mesmo, tem que brigar. Mas eu falo isso porque assim, olha, sou do movimento sindical e pra mim eu não tenho que defender minha categoria somente. E isso em Guarulhos funciona muito bem com todos os sindicatos de todas as categorias e de todas as centrais. O que acontece? Se o sindicato dos metalúrgicos está com problema, a gente vai lá ajudar. Por quê? Porque o problema é de um trabalhador, de uma trabalhadora. É da classe, né? Da classe trabalhadora. Isso. E não está na hora dos partidos pensarem um pouco isso. Principalmente agora os nossos partidos de... Como é que é? Não é mais esquerda, é... Progressistas. Eu acho, Maurício, que a gente tem que ter táticas em comum. Assim, Boa. isso é importante. Mas não significa a gente também que a gente não tem diferenças. Não, eu Por acho que diferença exemplo, tem que ter, senão a gente não vai crescer isso. nunca. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acredito que a gente pode superar o capitalismo. Assim, acredito mesmo, porque toda a humanidade mudou ao longo da história os seus sistemas de trabalho, de produção de riqueza. Nunca, por muitos séculos, foi a mesma coisa. Então, não tem por que a gente pensar que o capitalismo vai durar para sempre. Eu acho... Não dura. Ele dura períodos e vem guerras e destrói. Dura entendeu? períodos e vem guerras Ele tá sempre em crise. Ele precisa da crise para continuar, né? Ele precisa Ele já necessariamente... nasce de crise. Ele já nasce da crise. Então, eu acho que a gente tem que pensar em outro sistema econômico, né? Eu acredito no sistema socialista. Eu acredito que a gente deve acumular para isso. Agora, eu acredito que é possível que os socialistas, como eu, possam ter táticas em comum com grupos progressistas que não são socialistas. Eu tô dizendo o PT, por exemplo. Que eu acredito que... acho que o partido é muito diverso, mas acredito que uma grande parte não tem a visão anticapitalista. Isso é bem evidente. Mas eu acho que a gente pode ter táticas em comum. Assim, táticas em comum de avanço social, de avanço da vida do povo, de possibilidades de, inclusive, esgarçar as contradições do capitalismo. Sim. Entendeu? Porque o capitalismo sempre vai sempre, produzir os excluídos. Nunca. O capitalismo não consegue produzir igualdade para todos, nem a paz. Assim, não consegue. Mas eu acho que a gente pode avançar e melhorar a vida das pessoas. Tem uma parte da esquerda, Maurício, que eu acho muito grave isso, em partidos que eu nem acho que são radicais, viu? Porque pra mim, radical é quem vai na raiz do problema. São cegos, assim. Eu não sei lá, míopes. Eu acho que acham, por exemplo, que quanto mais ferrada uma população tiver, maior a chance dela se levantar. Eu acho que é o contrário. Assim. Dizem como se fosse uma bola de neve, né? Como se assim, a população vai ficar... Você tá tão desesperado que E aí você vai morrer mesmo, então você fala, então eu vou pra luta. E vou pra luta, vou se fazer eu a morrer, revolução. pelo menos meus filhos, meus netos vão viver bem. E aí é nessa hora que se faz a revolução. Eu também Eu não deve concordo. esperar tudo isso. Eu acho, até porque a história prova que é o contrário disso. Assim, que não é assim que acontece, entendeu? Eu acho que quando as pessoas melhoram um pouco as suas condições de moradia, de trabalho, de educação, de saúde, elas conseguem pensar mudança de sociedade. Assim, eu acho que muitas vezes o que acontece é que é isso, quando você tá numa situação tão difícil, você tem que pensar o que você vai comer na semana que vem. Caramba, você vai ficar pensando em, como é que eu faço para mudar a sociedade capitalista? A pessoa tá pensando assim, em comer na semana que vem, tá bom. Na né? época agora do Pois Bolsonaro, é. tava querendo saber Quem que vai ia comer comer amanhã? à noite, Pois né? é, pois Bom, é. pode ser agora de tarde e conseguir o negocinho. Então, eu nem Vamos ver comi o que no eu almoço. faço, o que meu filho vai Aí comer, o cara entendeu? não vai ficar pensando em faculdade pra todo Sim, mundo, não vai pensar em saúde sim. pra todo mundo. O cara não sabe nem se vai estar vivo daqui a algumas horas. Vai lutar por, sei lá, é isso, pelo SUS? Por vai quê? lutar Não sei nem se eu vou ter entendeu? comida pra daqui a pouco, então... Pois é. Então eu acho que assim, eu É uma acho que forma tem muito que... predatória, né? Eu acho que tem que aliar o avanço social das condições de vida das pessoas. E nisso o PT faz muito bem. Assim, eu acho que a elite brasileira era tão podre e era tão incompetente que precisou do PT pra organizar o capitalismo brasileiro. Eu tô Isso é falando verdade. sério. Isso Isso é é uma verdade, coisa isso é que verdade. nós do pessoal temos essa análise. Isso é verdade. Porque o PT É ajudou a organizar o verdade. capitalismo brasileiro, de tão incompetente que era a elite escravocrata. E eles continuaram não enxergando isso, porque trouxeram o Bolsonaro pra acabar com tudo outra vez. Não, pois é uma coisa, é muito duro esse país, cara, porque nem a classe trabalhadora não pode ter nada, eles não querem nem uma classe trabalhadora um pouquinho bem, Eles não querem uma classe trabalhadora que Nem gaste trabalhando. com eles mesmos. Sim! Que produza pra eles. Não, Essa é a quando eu diferença. via Ele quer o trabalhador, a trabalhadora ferrado pra ali. acabar com eles. Assim, ó, eu vou te usar até os 30, 40 anos de idade, porque depois dali pra frente você não vai se aposentar, você vai continuar trabalhando, mas você não vai fazer mais porra nenhuma da sua vida. Tem a ver com a história escravocrata, né? Tem É? a ver, porque no Brasil, isso isso é mesmo. importante, porque tem esquerda também, que eu nem acho que é radical, que acha que a classe trabalhadora brasileira é igual a da Alemanha de 1800 e alguma coisa, entendeu? É os tais comunistas que, assim, pô... Não dá também. Não dá, não, assim, eu sou comunista também, mas eu acho que tem que entender que a classe trabalhadora brasileira nunca foi classe trabalhadora. Sempre foi escrava, sempre foi, escrava, sim. assim, depois um trabalho meio mais ou menos, depois conseguiu um trampo, ou era informal, Tanto entendeu? é que a classe tinha- média não entendeu, né? A classe média se achou classe de rico. elite. É, Estão tudo afundado aí agora. entendeu? Acho que Mas vamos falar um pouco agora de você. Você, mim. jovem pra caramba, sim. né? Linda, Obrigada. negra, Sim.
com várias lutas e posições claras. Mas como é que é a Luana também? Quais outras coisas que interessam pra Luana? Gosta de futebol, filme, música? Olha, Por que, Luana? torço pelo Cervejinha. Santos, Ah, não, aí cervejinha, já viu, já não gosta de futebol. Já começou falando que não gosta de futebol. Só que você não gosta de futebol. Tô brincando, vamos lá. Eu sou santista. Eu sou santista, mas eu não acompanho muito. Cara, eu sou... Isso é claro, você é santista, não tem que acompanhar, né? Sério. Eu moro com a minha companheira, sou uma mulher bissexual. Maravilha. Uma mulher bi. Eu sou, assim, eu sou uma pessoa meio boba alegre, assim, na vida pessoal. Eu acho que isso me ajuda na câmara, assim, me ajuda porque eu consigo rir das coisas, entendeu? Porque tem umas coisas ali que, cara, ou você ri ou você fica deprimido, entendeu? Então é melhor você, tipo... É um circo também, lá, né? Eu vivo falando, porque eu aquilo vivo tirando ali, barato de meu, uns caras lá também. É difícil. É um circo ali é aquilo ali, complicado, ali é bem circo. Você ouve umas coisas e você fica em choque, assim. Então eu gosto de bar, eu gosto de viajar, gosto muito de viajar. Uma das coisas que Viagem educa e relaxa, né? educa e relaxa. Eu gosto de viajar, sei lá, qualquer lugar, assim. Eu gosto de pegar um ônibus ou um carro ou qualquer coisa e ir pra outra cidade, assim. Eu gosto muito. Ó, agora com o Lula você vai pegar avião também, fica tranquilo. Eu quero entrar no programa. Acho que eu não faço Agora com o critério. Lula você vai pegar avião. Não, pra nós tudo, porque o avião vai ficar mais barato. Eu quero muito que isso aconteça. Eu gosto de viajar. Eu sou bem, assim, eu sou uma pessoa que é isso. Eu topei ser vereadora, assim, como parte da minha missão militante. Mas eu entendi que a minha militância é parte da minha vida, assim. E essa decisão eu tomei na época que eu me filiei ao PSOL. Faz 10 anos, mais ou menos, 9. Eu entendi e decidi que a militância é parte da minha vida, assim, até sempre. De diferentes formas, assim, como vereadora ou como professora do A militância, Emancipa. que se parar pra analisar, é só uma questão de consciência, porque todo mundo tem que ser militante de alguma coisa. Não é Ter alguma possível, né? tarefa numa organização, entendeu? Eu quando eu decidi me organizar Todo no ser é um partido... ser político, não adianta. assim, hoje eu cumpro uma tarefa sendo vereadora, assim, eu poderia, sei lá, se a adesão fosse eu não ser candidata, eu poderia cumprir outra tarefa no sindicato do pessoal da saúde, por exemplo, entendeu? E seria pra mim ok também. Então é isso, eu trabalhei no SUS, poderia estar nesse papel, poderia seguir onde eu estava antes, que era estar na organização de base ali do movimento social, dos cursinhos, entendeu? Então, pra mim, a decisão que eu já tomei de vida é que eu vou seguir na militância organizada, assim, sendo vereadora, ou sendo outra parlamentar, sei lá, deputado, que seja, ou sendo sindicalista, ou sendo Militante alguém sempre. militante. Essa é uma decisão de vida mesmo que eu tomei. E claro que vai depender das condições, porque, sei lá, tem gente que é militante, caramba, o tempo que a pessoa tem é 3 horas por semana, entendeu? E ali a pessoa vai e tá ali, sei lá, no Emancipa, fazendo alguma coisa, ou tendo uma tarefa num projeto coletivo. Acho que isso é muito importante. Eu acho que isso se perdeu muito, sabe? A dedicação, né? A dedicação. Porque às vezes uma pessoa com Sim. 3 horas dedicada, ela vale muito mais do que uma pessoa que tá liberado o tempo todo, né? Pois pra é, isso. pois é. Eu acho que é uma questão de dedicação mesmo. E eu tenho isso, assim, eu gosto de bar, eu gosto de cozinhar quando eu tenho tempo. É mesmo? Que bom. Gosto. Eu também gosto Gosto muito de cozinhar quando eu tenho tempo. Eu gosto de cozinhar e de apreciar. Eu também. E é isso, assim. E a única coisa que eu lamento, assim, da vida militante, assim, da vida de vereadora, na verdade, é a questão do tempo, que só é puxado. É puxado, assim. Eu já desisti, assim. Você falou, toda hora você falou umas 2, 3 Imagino vezes. pra Eu você. posso ser a vereadora ou sindicalista. Então, eu fui mais. Eu fui além, eu sou os dois ao mesmo tempo e vou te falar, viu? Os dois. Olha, pra ter tempo não é fácil. Mas, pra mim conhecer, pra eles ali que estão assistindo, né? Sim. Pra conhecer seu trabalho nas redes sociais, como é que a gente faz? Luana Psol. Luana Psol no Instagram, no Facebook. Manda mensagem pra entrar na nossa lista de e-mails, na nossa lista de contatos também de número. E eu peço que sigam Luana Psol, que acompanhem o mandato, que acompanhem o que está acontecendo na Câmara, porque a Câmara Municipal de São Paulo é um mundo. Assim, São Paulo é isso, uma cidade do tamanho de um país. É muito importante a Câmara Municipal estar aos olhos da população. A população conseguir acompanhar o que acontece na Câmara e eu convido para também acompanhar o meu mandato. E vou falar, não é fácil não. 37.550 votos. Sim. 37.550 votos. Sim, sim. Gente, então acompanhem, mesmo pra gente ter, pra ter a consciência política, pra gente ver. Tem dúvida? Acompanha. O Lula falou uma coisa muito importante. Você não gosta do jeito que eu faço? Você acha que eu tô errado? O meu governo não é bom? Então venha e faça governo também. Então acompanha os nossos trabalhos, acompanha a Luana, assim, por favor. Acompanha no dia a dia. Vê a luta que é pra ser... Porque, olha só, uma outra coisa que falam, que político não trabalha.
político sério trabalha e trabalha muito. Sim, quem Trabalha tem compromisso muito. com uma causa Quem trabalha. tem compromisso com uma causa, quem tem compromisso com trabalha muito. E eu agradeço, inclusive, esse tempo que você dispôs aqui pra Obrigada, gente. Luana. querida. Muito obrigado Obrigada, mesmo por você ter valeu vindo aqui, mesmo. ter dado essa aula pra gente. Acompanhe a Luana, curtem a Luana, vejam o trabalho da Luana e também curte aqui o nosso Pode Papo com o Maurício. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem se inscreveu, pede pra outro se inscrever. E aciona o sininho lá, valeu? Obrigado, Luana. Valeu, querido.